Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles, mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Nós podemos tirar tantas lições desse acontecimento. Um acontecimento enriquecedor para a nossa alma, onde nós podemos experimentar a divindade do amor do nosso Deus por nós, por cada um de nós. Um fato interessante: esses discípulos que caminhavam, eles eram homens que conheciam Jesus. Eram homens que tiveram a experiência, que escutaram entre os próprios irmãos, como do próprio Senhor, que ele teria que realizar o sacrifício da cruz, que ele teria que dar a vida, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas antes de nós chegarmos aqui sobre a ressurreição, do que nós estamos refletindo, nós precisamos entender que esses homens tinham um relacionamento com Jesus, que esses homens escutaram de perto, face a face, que escutaram também dos seus irmãos que caminhavam, foram consolados por Jesus Cristo. E essas palavras entraram em seus corações e eles faziam jus a cada uma delas e diziam que tinham fé em Jesus. Diziam que iriam crer até o final e que de fato o seu mestre estava falando que ele iria ressuscitar, então eles também acreditavam junto ao mestre nessa vitória. Mas a prova de amor mais extraordinária da existência, que é a cruz de Cristo, gerou um trauma muito forte, muito grande no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada soldado, de cada viajante, de cada pessoa que passava por aquele momento, por aquela estrada e via, de fato, a crucificação de Jesus Cristo. E claramente, esse ato de amor teve inúmeros comentários na época, principalmente depois, sobre o que o homem maluco por uns, o que o homem louco por outros, havia feito por amor e por uma certeza que ele tinha em seu próprio coração, que alegava, dizia ser o próprio Deus. Então é um fato que foi muito comentado. E os seus discípulos, seus amigos, estavam completamente desorientados, estavam perdidos, porque exatamente aí a raiz de onde o demônio entra. Porque, entenda, irmãos, quando nós olhamos para a cruz pelos olhos dos nossos irmãos, é um fato que eles viram com os próprios olhos, que eles puderam enxergar, que eles testemunharam. Ou seja, é algo, claro, que é trabalhado espiritualmente, mas é algo que também é trabalhado fisicamente, porque está sobre os olhos humanos. Só que quando Jesus morre e passa por todo o processo que nós, como católicos, sabemos, que desceu à mansão dos mortos, enfim, todo esse processo dos 3 dias, Jesus não se encontra mais no meio deles de forma física. E aquele que era o prometido, ou seja, o Espírito Santo, ainda não havia sido derramado sobre os seus amigos, ou seja, sobre os discípulos. Então é na onde o demônio começa a semear dúvida. E ali o medo da morte toma o coração desses discípulos, que em especial nós estamos tratando, que estão a caminho completamente desorientados, como diz a própria palavra de Deus. Homens que estão se sentindo perdidos, estão se sentindo sós,
né? Porque o seu Senhor não está mais no meio dele. E esse medo da morte é gritante sobre os seus corações. Trazendo um pouco para a nossa realidade, nós também podemos compreender, porque nós somos esses discípulos que, como cristãos, como católicos, nós vamos à igreja, nós comungamos o corpo do Senhor, nós tomamos ali o seu sangue e nós cremos porque está sobre o nosso olhar a Eucaristia, está sobre o nosso olhar o pão da vida, está sobre o nosso olhar ali o vinho que será consagrado no altar e se tornará sangue. Isso é visível aos nossos olhos. Porém, quando nós voltamos para nossa casa, no íntimo da nossa vida, diante ali das nossas realidades ordinárias, quando alguém nos pergunta sobre a morte, nós temos um pavor gritante, nós temos um medo imensurável dentro do nosso coração. Se nós temos esse medo, é porque nós ainda não conseguimos contemplar de tal maneira e ter esse encontro profundo com o Cristo ressuscitado, para nós entendermos que de fato Ele ressuscitou. Porém, esse encontro, ele é através da fé. Se hoje você é um cristão, se hoje você é uma cristã, é por fé. Você teve um encontro espiritual com o Mestre e de fato se decidiu se lançar à fé, decidiu se lançar a sua vida por completa e hoje você vive essa realidade espiritual. Mas é um ato de fé. E é importante isso ficar claro para você. Porém, assim como o demônio tentou aqueles discípulos sobre esse medo, sobre esse pavor, ele também nos tenta. Porque talvez quantas vezes foi o teu pensamento, o nosso pensamento, será que de fato ressuscitaremos junto com ele? Porque, claro, antes de nós ressuscitarmos com ele, nós precisamos passar pela nossa cruz. Ou seja, passar pelos nossos sofrimentos, passar pelas nossas dificuldades, trilharmos a mesma estrada que o Senhor Jesus trilhou primeiro, passarmos pelos flagelos da nossa vida, passarmos pela zombaria, passarmos pela nossa crucificação. Nós também temos uma cruz para carregar. Ainda não fizemos a nossa Páscoa. Então nós precisamos. O Mestre nos mostrou o caminho que nós devemos trilhar, do qual ele foi o primeiro, nos abrindo a porta, nos dando a oportunidade da vida eterna, do qual logo em seguida seus apóstolos e todos os santos da igreja também foram. E nós somos convidados a trilhar esse caminho. Só que o demônio interfere nos colocando a dúvida, semeando no meio do nosso coração. Será que de fato isso é possível? Será que de fato Jesus ressuscitou? E isso deve ser claro, entrar com tamanha força dentro do nosso coração, na certeza do Espírito Santo que traz a nós, no meu encontro com Cristo ressuscitado. Claro que é muito bom nós ouvirmos de uma pregação, escutarmos de uma homilia, escutarmos num conselho, em algum anúncio, mas nós precisamos pegar toda essa palavra que nos é lançada e realizar o nosso encontro particular com essa dádiva que é Jesus Cristo ressuscitado. Nós olhamos para a cruz, irmãos, e nós vemos algo extraordinário. Nós olhamos para a cruz e aquilo também para nós é traumatizante. Gera em nós tantos pensamentos, tantas contemplações, gera em nós tantos pensamentos de amor. Nós criamos tanta coisa, temos tantas moções. Gera em nós conselhos, gera em nós reflexões, gera em nós imensos frutos olhando para a cruz. Mas não nos esqueçamos que a ressurreição é tão bela quanto a cruz de Cristo. Não nos esqueçamos disso, que a ressurreição é tão bela quanto a cruz de Cristo, é tão forte quanto a cruz de Cristo. É claro que não se divide, é um único mistério. E nós precisamos também enxergar a ressurreição, essa força, porque se nós compreendermos que Ele ressuscitou,
Nem com os nossos problemas nós iremos nos preocupar. Claramente nós ainda iremos nos apegar aos nossos problemas ordinários, porque somos seres humanos, somos falhos, somos miseráveis. Mas dentro do nosso coração, a nossa alma será inflamada na certeza de que Ele cuida de nós, de que todos os nossos problemas foram vencidos na cruz, de que todas as situações foram vencidas na cruz, de que nós fomos resgatados na cruz e que Ele ressuscitou para realizar então o cumprimento da promessa que um dia Ele fez aos nossos pais e fez a nós. Então, nos alegremos. Mas esses discípulos também, irmãos, eles estão caminhando e não reconhecem o seu próprio Senhor. Isso revela tanto para nós, tanto. Quantos irmãos e irmãs sentados no banco da igreja, independente se estão em cima do altar também, independente se tem alguma função, se tem algum cargo dentro da casa de Deus, e que são também chamados discípulos, são também chamados pregadores, padres, sacerdotes, religiosos, missionários, todas as vocações são chamados também discípulos dele. Porém, conhecem tão pouco, e quando Jesus passa despercebido por aqueles que são denominados como os seus. Talvez, irmão, irmã, Jesus tem passado por nossa vida tantas vezes e passa diariamente por nós e nós não conseguimos enxergá-lo. Santo Agostinho diz em um dos seus dizeres tão famosos, né? Eu tenho medo do Cristo que passa e eu não consigo vê-lo, ou seja, eu não consigo enxergá-lo. Nós temos que ter pavor também, nós temos que ter esse medo de imaginarmos que Jesus pode passar por nós e nós não temos enxergado Ele. Olhamos para uma outra direção, não olhamos para o Cristo. E porque não conseguimos perceber o Cristo? Porque não o conhecemos. É impossível perceber alguém que não conhecemos. E por vezes nós achamos que conhecemos o Mestre. Porque estamos ali sentados, porque estamos fazendo uma leitura. Precisa mais. Precisa se intimizar mais, precisa buscar mais, precisa procurar mais, precisa se dar mais, precisa se renunciar, precisa morrer para si próprio, para poder ser revestido, para poder ser tomado pelo próprio Senhor, a fim de nos tornarmos um só com Ele. Porém, os discípulos entendem que quando Jesus está ali no meio deles, por mais que eles não saibam que é Jesus, quando aquele homem fala, porque para eles era apenas um homem que se junta a esse caminho, a palavra queima no coração deles, é diferente. E nós sabemos, pela contínua desse capítulo tão belo, 24, relatando a ressurreição do Senhor, que eles vão reconhecer o Senhor ao partir do pão. E mesmo quando Jesus reparte o pão, ele ainda tem que comer um peixe para poder provar que é Ele mesmo. Depois ele encaminha, vai com os discípulos, se dirige a um outro local para ele poder ser ascenso aos céus. E aí nós ficamos aí a imaginar, a poder contemplar o Senhor olhando para os olhos de cada discípulo, dizendo para cada um deles: eu estarei convosco todos os dias. E isso deve entrar dentro do nosso coração, que Jesus realizou o sacrifício, ressuscitou e está conosco. Não temas, não temas. Como Cristo ressuscitado aparece ao terceiro dia e diz: a paz esteja convosco. Então eu quero profetizar isso na sua história, profetizar isso na sua vida, em toda a agitação que você tem passado. A paz esteja convosco. Que esse Jesus possa encher o seu coração de alegria, de amor
e de paz interior, para que você seja uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais contagiante, que a ressurreição do Senhor causa em nós uma mudança de vida, uma transformação, onde nós não precisamos mendigar o amor dos outros, onde nós não precisamos ter esse vazio de querermos nos mostrar para nossos irmãos, para mostrarmos que nós estamos fazendo algo. Não, basta que sejamos vistos somente pelos olhos dele, porque tudo o que fazemos é por ele. Porque basta, ele é o nosso juiz, nos julgará no nosso particular. Quando você comungar, reconheça Jesus e ali você esqueça de tudo que está à sua volta e de todos e apenas viva aquele momento com a máxima intensidade que você puder. Se dê ao seu mestre e permita com que ele se dê a você. E para terminar essa reflexão, eu digo para você, irmão e irmã que me escuta, Jesus nos convida a estar com Ele, mas somos nós a casa dele. É o Senhor que nos convida a deixá-lo entrar. Porque, irmãos, Jesus entrando dentro da nossa casa, ou seja, dentro das nossas moradas, dentro da nossa alma, nós podemos ter o livre-arbítrio de nos decidirmos se afastar e expulsar ele de dentro de nós, ou de então cultivarmos essa união perfeita. Corra para os braços do Senhor. Não tem segredo. É pela oração que nós nos unimos ao Senhor.